Então, alguns irmãos já foram relocados, mas se ainda existem outros que estão na situação de perder, nos procure no nome do Senhor Jesus. Amém? À noite, queridos, pela graça do Senhor, iremos recolher dízimos e ofertas, entregar ao Senhor dízimos e ofertas. Então, você se prepare para o encontro da noite. Mr. Gottfriedson. Uma irmã me procurou dizendo que tinha uma palavra de Filipenses 2. Pode vir. Onde está essa irmã? Isso, pode vir. Palavra de Deus. Filipenses 2, que a gente cantou aqui. Por isso... 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí o Senhor me lembrou ali, quando a gente estava louvando isso, que todas essas coisas já aconteceram. Jesus já foi exaltado, né, está à direita do Pai. E o nome dele já é o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus já se dobra todo o joelho. E que, assim, a gente orasse e a gente declarasse isso sobre as nossas dificuldades, sobre as barreiras, né, no nosso coração, na nossa vida. Faça com que se dobre hoje ao nome de Jesus. Né? Porque dobrar é rendição. E a gente, pela fé... né, pelo que a gente tem aprendido do Senhor, que está sobre nós, nós podemos declarar isso. E hoje, não há algo que vai acontecer, e vai, né? As nações, todos um dia vão se dobrar, mas hoje a gente já pode levar essas situações a se dobrarem diante do Senhor. Obrigado, querida. Eu creio que, debaixo dessa situação que passamos nessa madrugada, muitos de vocês... Fiquei pensando aqui, somos em torno de 300. E eu viajei assim e pensei, imagina lá no deserto. 2,5 milhões de pessoas, mobilizando velhos, crianças. E não era num lugar fixo, era se transportando, se movendo. Tudo bem que acho que não tinha inundação e chuva. Mas tinha muito sol, muito calor. E eu fiquei pensando, imagina aí de manhã, se depois de toda aquela situação de chuva, eu fiquei esperando o café, se chega na hora do café, não tem café. E aí qual é a nossa reação? Acabou a comida, se foi o pão, né? Às vezes eu tenho julgado o povo de Israel ali, porque a palavra fala que 10 vezes murmuraram. Mas como é fácil quando a gente passa pela situação... começar a achar, né? Está difícil, está ruim, está complicado. Mas essa palavra, com todas as demais que o Senhor está nos dando, podemos declarar em voz alta que Cristo Jesus é o Senhor hoje. Amém? Diga comigo, Jesus Cristo. Mais forte, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da minha barraca, do meu colchão, das minhas roupas, aleluia, de todas as coisas. Ele é o Senhor. Amém? Aleluia. Se alguém precisar e está no meu manequim, tamanho 45 nos pés, né? Eu tenho roupa de baixo, eu tenho camiseta, tenho um tênis ainda. Então, se alguém precisar de alguma bermuda aí dos homens, é só pedir que está à disposição, de coração. Tá? Se der para devolver, senão, amém. Senão eu vou ter que fazer um rancho com a Marta aí, tá bom? Mas é de coração, gurizada aí, que tem meu manequim aí. Tá? Então, assim, estamos aí para repartir uns com os outros. Essa é a hora de sermos corpos, servindo, aprendendo. Amém? Os que estão mais para trás, eu sei que estão confortáveis aí, mas querem vir um pouco mais para frente?
Só para a gente encher os lugares aqui. Aqui tem vários lugares na primeira fila, as crianças saíram, aqui os adolescentezinhos, alguns. Então, as últimas fileiras vêm para frente, só para fazer a palavra de Deus verdadeira, né? Que os últimos serão os primeiros. Então, começando com o coronel aí, né? Pode vir daí. É o mesmo preço, só que a bênção aqui na frente é maior. Jeová, Senhor aí. Senhor, obrigado, Jesus. Mais chuva, não sei. Mas o Senhor está no controle. Vem mais, só para poder enxergar vocês aí. Tem 5, 10 lugares aqui na frente. Pode vir. Obrigado, queridos, pela gentileza. Glória a Deus. Que alegria de estarmos juntos, mesmo nessa situação que estamos passando, mas o Senhor trará uma bênção, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Sempre quando passamos por provações, né, a bênção do Senhor é maior ainda. E o intuito do inimigo sempre é nos distrair e roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, você não se desvie do alvo, você não tira o foco do Senhor, não permita entrar murmuração ou queixa. Né? Eu sei que temos até direito num sentido natural, mas não, nós estamos numa dimensão espiritual onde Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E se Ele se esvaziou de toda a glória, então nós também podemos nos esvaziar de roupa, de colchão, de barraca, o que for aí. O Senhor proverá. A defesa civil aí do céu, como o Paulinho falou, já está agilizando aí. Amém. Então levanta tuas mãos comigo e começa a dar graças a Deus. Abra a tua boca e diga: obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado pela inundação. Obrigado, Senhor, pelas roupas molhadas, Senhor. Pela noite mal dormida, Senhor. Em tudo te damos graças. Queremos ser coerentes com o Evangelho do Reino. Queremos ser coerentes em sermos discípulos. Não queremos só te dar graças quando tudo está aparentemente bem, mas queremos te dar graças nessa manhã. Estamos com saúde, ninguém se perdeu, ninguém morreu, todos estamos bem. Aleluia, o que molhou foram bens materiais, foi um desconforto momentâneo, mas nós estamos debaixo da bênção do Senhor Jesus. Te damos graças, amado Jesus, aleluia, pela tua bondade para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, misericórdia. Tá certo que eu orei para que refrescasse, mas não tanto, Senhor. Não sei se tem que cuidar só os instrumentos, isso mesmo ali, para não pegar chuva ali. Aquele colchão que foi salvo ali, vão salvar de novo ali, puxar para cá. Amém. Não te distraia. Vem mais para o centro. Se precisar apertar aqui, fechar esse corredor, para não pegar chuva beirada ali, a última cadeira. Pode vir mais para cá. Isso. Não estragar o cabelo das irmãs. Não. Aleluia. A escova, a chapinha já foi. Mas vocês são muito lindas, irmãs, então não se preocupe. São muito lindas. Obrigado, acender a luz de novo aí. Glória a Deus, Senhor Jesus. Alguém ajude ele ali que está voando aquela barraca ali. Um dos rapazes dá uma... Ou ele está conseguindo ali? É que voou a barraca ali. Amém. Está prendendo ali, não tem problema. Isso. Acho que o Senhor está nos querendo que a gente fique mais para o meio. Vamos lá, se movimenta. Vamos lá, praça a cadeira, puxa mais para perto. Vem mais para frente, vamos fazer um santo... Isso, chega mais. Jeová.
Aleluia. Começamos a dar graças e piorou. Isso é bom sinal. É sério, é bom sinal. A gente tem que aprender a discernir as coisas. Não só as coisas boas e favoráveis, quando tudo contribui, mas Romanos 8 fala perigo, nudez, espada, e nós não estamos nem perto disso, né? É só chuvinha, né? Então, vamos ficar tranquilos. Que bom que o Senhor nos ajuntou. Aleluia. Tudo bem ali atrás, no arraial, tranquilo? Amém. Aleluia. Então tá. Vamos pegar um pouquinho a palavra? Amém? Glória a Deus. Então quem está em pé, vem se sentando, vem se achegando. Quem conseguir aí. Aleluia. Vocês são muito valentes, é uma grande alegria. Ontem à noite, na introdução, tão precioso, Dani e eu não tínhamos combinado exatamente os pontos. Ele recebeu parte dessa palavra anteontem, então não tínhamos tido tempo de conferir, mas foi muito precioso, né, como o Senhor foi costurando a palavra, colocando os fundamentos a respeito de toda essa manifestação da graça do Senhor. Aleluia. Está tranquilo aí, está tranquilo. Timóteo também, não tem problema. Aleluia. E o Senhor nos levou a então colocar alguns fundamentos, a colocar algumas estacas bem firmadas, para que então pudéssemos, ao decorrer do retiro, pudéssemos entrar em mais detalhes a respeito dos dons da graça, do Filho de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Desvia, Senhor, agora. Misericórdia. Olha meus tênis aí. Não, os teus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Já vai passar. Já vai passar. Aleluia. Shurabasidaralabailala. Kinaralabandiri daralala. Shurabasidaralala. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Tinha um cântico antigo da Bleia de Deus. Chuvas de graças pedimos. Quem se lembra dessa aí? Obrigado, Jesus, por essas chuvas maravilhosas. Chuva de graça, chuva de bênção. Chuva de glória. Obrigado, Senhor Jesus. Tua bondade para conosco, Senhor. Tu vai regando a terra, assim como tu rega a terra, assim como tu faz descer sobre nós essa chuva. Muito mais ainda a chuva de bênção, chuva de graça, chuva de unção do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Algo novo nesse acampamento, Senhor. Nunca mais vamos esquecer o acampamento de 2019, debaixo dessa chuva, desse temporal. Mas na maior proporção do que essas chuvas é a tua bênção superabundante, é a tua revelação, é a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Amém. Tranquilo? A gente não pode ir para a rua, não pode nem fazer intervalo, não pode nem ver as crianças. A gente tem que ficar aqui mesmo. Amém? Então vamos aquietar a alma agora e vamos focar. Amém? Ontem nós vimos um pouco a respeito da operação da Trindade,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto que nós usamos foi de 1 Coríntios 12, falando que os dons, né, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços de Jesus, que Ele nos direciona, são diversos, mas o Senhor é o mesmo. A operação, as realizações de Deus Pai são diversos, mas é o mesmo Deus e Pai que opera tudo em todos. Então nós vimos ali acerca dessa atribuição conjunta, esse trabalho de equipe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam. E isso é expressão dessa superabundante graça. Não existe uma diferenciação no sentido da graça salvadora, da graça redentora, da graça perdoadora que nos justifica e nos salva e nos regenera. É a mesma graça que opera em nós a santidade. Vimos o texto de Tito que fala que essa graça salvadora agora nos discipula, nos educa para, renegadas a impiedade, né, possamos viver santamente diante de Deus. E mencionei que não somente a graça é por nós, mas a graça também opera em nós, mas Ele quer chegar nesse terceiro estágio, que é a graça através de nós. E eu sempre me preocupo, Senhor, eu recebi tanto de Ti. Nós estávamos falando juntos, né? Alguns de nós viemos de um contexto mais cristão, de uma família convertida, outros vieram do mundão, né? Não conheciam o Senhor, né? E na verdade nem vinha buscando a Deus, vinha só trazer a esposinha para o culto, né? Mas o Senhor alcançou, o Senhor tocou, o Senhor operou, a graça é tremendo. Mas a mesma graça para quem vem do mundão, como do quem vem de um contexto, né, de igreja, o contexto de fé, é a mesma graça. Todos nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor, e nós precisamos sempre nos surpreender, ficarmos apaixonados pela manifestação de graça de Deus por nós, o que opera também em nós, mas essa graça não pode ficar inutilizada, ela precisa se manifestar através de nós. Fazendo o link com o Dani, ele começou a palavra dele depois na continuidade a respeito do serviço de todos os santos, falando a respeito de que todos nós somos sacerdotes. E é o corpo que edifica o corpo. Nenhuma novidade, todos nós estamos, né? Quase ia dizer aqui careca de saber, né? Mas assim no sentido, todos nós temos essa palavra de instrução. Mas o que às vezes nós não nos damos conta é que esse serviço, esse sacerdócio de todos os santos, o corpo servindo o próprio corpo para aumento de si mesmo em amor, é recheado, saturado, completamente molhado, como alguns irmãos aí que ajudaram nas barracas ali atrás, completamente ensopado da graça de Deus. Vou dizer de novo, é impossível o serviço dos santos, o serviço comum, como o Dani relembrou ontem, tanto de proclamadores e testemunhas, como no serviço de juntas e ligamentos, isso precisa ser feito através da graça da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através dos dons de Deus. Não é só na palavra do reino. O Dani depois falou a respeito da centralidade de Cristo, e um dos textos que ele usou foi de 1 Coríntios 2, fala que não me preocupei em saber nada entre vós, quando ele disse para os coríntios, a não ser Cristo e Cristo crucificado, trazendo a centralidade de Cristo. Mas logo depois, Paulo vai dizer, esse evangelho é com demonstração de poder, e de sinais, e de prodígios. No mesmo contexto, a centralidade de Cristo e Cristo crucificado, obviamente ressurreto e exaltado, toda a vida e obra de Cristo Jesus. Mas junto com isso, a demonstração de
poder da manifestação gloriosa da graça, dos dons, para o serviço dos santos, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse serviço comum, básico, vamos colocar assim, não comum no sentido com algo negativo, mas é que todos nós, como testemunhas, proclamadores, fazendo discípulos, atuando nas juntas e ligamentos, no companheirismo, e tem que ser algo imbuído, saturado com a manifestação do Senhor, da sua graça, dos dons do Pai, dos dons do Filho e dos dons do Espírito Santo. Amém? Pensar em servir no corpo, no serviço comum de todos os santos, excluindo ou limitando os dons, ou sendo desconhecedores. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos pegar um pouco mais sobre a manifestação e os dons do Espírito. E ele fala, Paulo, em 1 Coríntios 12, 1, não quero que sejais ignorantes acerca de sermos espirituais, na verdade. Ele não fala de dons ali, não é a palavra dom, mas ele fala da palavra espirituais. E logo depois entra nos dons. Ou seja, não é, de novo, ignorantes, como às vezes a gente fala por aí, né? É uma ignorante no sentido de meio grosso, né? Meio sem educação. Não é isso. É no sentido de ignorarmos, desconhecermos a respeito dos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sermos experimentados, exercitados nisso. Porque isso traz cura, traz libertação, traz restauração, traz cura da alma, opera a graça de Deus. Então nós não podemos estar sem as ferramentas, tem todos os recursos que são expressão maravilhosa dessa graça de Deus. Pensei em trazer de noite, mas deixa eu misturar um pouco. Martinha, vem aqui. Eu tinha pedido para ela, tu nem sabe, mas vem, não te preocupe. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Me salva dessa, não, eu tive com um pastor há uns dias atrás, e antes de vir para cá, e ele contando que ele estava passando por uma situação muito difícil de resgate, ele abriu mão do ministério, abriu mão do lugar onde ele estava pastoreando, veio estar entre nós, ele veio completamente destruído, e Deus foi restaurando ele através da palavra e através da comunhão. E ele deu um testemunho tão lindo, e ele falou, tu sabia que num dos encontros, a tua esposa, Marta, estava sentada na mesma fileira comigo. De repente, ela se virou para o lado. E aí eu deixo ela contar. Essas coisas que Deus faz, a gente não lembra direito depois, né? Eu não lembro direito do momento, não lembro direito que culto foi, mas eu lembro que o Senhor colocou clareza no meu coração de que aquilo que ele estava lutando, falando com Deus naquele momento, era isso que Deus queria que ele fizesse. Só que eu não conheço ele, não sabia nada sobre ele, não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus tinha falado. E eu reparti isso para ele, eu disse, isso mesmo que tu está pensando é o que Deus está querendo que tu faça. Claro que é uma palavra assim que tu não pode entregar de qualquer maneira, porque é muito séria, né? Mas à medida que a gente caminha no uso dos dons, tu sabe quando Deus fala. Quem sabe quando Deus fala com você? É assim, o Espírito Santo coloca em cada um de nós um discernimento e uma forma de tu entender que é Deus que está falando contigo. Cada pessoa descobre de uma maneira. Eu tenho uma forma como Deus me esclarece que é muito minha. E eu não conto para que ninguém fique buscando igual. Vai ter o jeito de Deus falar contigo. Mas então eu sei que aquela palavra entrou, ele disse para mim, eu precisava disso agora. E eu nunca mais falei com ele sobre isso. Tá? Entreguei a palavra e fui embora. Só que ele me contou. Ele estava ali com pensamentos diante do Senhor a respeito de um projeto que ele achava doido. Assim, completamente fora de estudando Apocalipse, escrever um livro sobre Apocalipse. Da jornada de revelação dele sobre o livro de Apocalipse. Não é qualquer projeto, né? Não é qualquer coisinha.
E ele estava ali porque Deus, nesses últimos anos, tinha restaurado ele. Ele já estava livre, liberto diante do Senhor, no sentido de muita mágoa, ressentimento, dores que ele carregava, frustrações ministeriais. E ali Deus tinha restaurado ele, estava ele, a esposa, a filha, ministra louvor entre nós, vai casar agora nesses dias que vem. E ali ele estava, mas Senhor, se isso é de ti, não pode ser, papapá. De repente, isso que tu está pensando é de Deus. Aí ele, pá! É como se tivesse levado um nocaute, né? Levado um negócio no rim, assim. Ele disse assim, ó, a tua esposa não sabe do quanto aquela palavra era necessária para, então, tudo mais o que Deus queria fazer começasse a acontecer na minha vida. Exatamente, está aqui o livro. Eu trouxe uns 10 aí para algum dos colegas aí, tá? Depois a gente pode trazer mais. E ele testemunhando para mim, porque não é algo no sentido de escatológico, isso, né? Nada disso, mas é uma paixão e um amor ardente pela volta do Senhor Jesus. E ele me contando isso, eu fiquei tão cheio do Espírito, que nós demos as mãos, como estávamos no pátio lá em casa, né? Começamos a orar em línguas, e assim, ele é bem pentecostal, e eu também um pouquinho, né? Então, assim, a vizinhança toda despertou, ressuscitaram lá os mortos, tudo, né? Porque era fogo do céu que desceu ali. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, estou sentindo. Então, assim, foi tão lindo de ver, e eu pensei, uma palavra profética ou uma palavra de conhecimento que Deus usou a Martinha sem saber de nada, desembaraçou um projeto desse. Tem 2 anos, mais de 2 anos. Isso foi provada, foi experimentada, foi confirmada, não foi algo tirado, né? Não, era algo que ele estava buscando o Senhor, meditando, querendo ter uma resposta. Então, a palavra profética, ela sempre é confirmatória. Ela não é determinante no sentido de uma determinação, mas ela confirma algo que o Senhor já tinha falado, já tinha trazido para ele. Antes de entrar de novo aqui, domingo também passado, tivemos um tempo de intercessão, sempre o último domingo de cada mês, em Porto Alegre, nós fazemos um encontro sem palavra de instrução, mas muito mais de intercessão sobre as famílias, e sobre a igreja, e sobre a situação. Oramos muito no dia pela Venezuela, a situação dos nossos queridos ali, nossos irmãos da igreja, a população, depois oramos pelas famílias. E eu gosto muito de me mover no meio da congregação. Naquele dia não era nenhuma incumbência de pregar, então estava mais tranquilo. E eu fui saudar uma discípula do Senhor, né, que já esteve no nosso cuidado. E ao lado dela, ela apresentou a discípula dela. E eu fiquei tão feliz, querido, né? Abracei as duas. Quando eu me virei assim, eu tive uma visão. Eu vi uma nuvem, e já não é a primeira vez. Já tive isso antes. Eu vi uma nuvem de tristeza sobre o rosto daquela moça. Nunca conheci ela, não sabia, conhecia ela aquela noite, não sabia de nada do contexto dela. Mas quando eu estava indo embora já, eu vi uma nuvem aqui assim, ó, de tristeza. Eu disse, fiquei... Voltei de novo e disse, me perdoa, querido, posso orar contigo? Eu não sei da tua situação. E, claro, é sempre bom ter um cuidado, né? Então, é uma recomendação. Me parece que tu está lutando com uma tristeza muito grande. Porque eu vi uma nuvem escura sobre o teu rosto. E não era maquiagem, não era nada. Era algo espiritual. Então, eu fui experimentando assim, para não trazer um carteiraço, uma imposição. E eu perguntei, posso orar por ti? E ela disse, pode, eu quero. E ali a discipuladora e nós começamos então orando sobre ela, trazendo cura, libertação. Eu fui dar um abraço para uma pessoa. E Deus manifestou um discernimento de espíritos. Você está entendendo o que eu estou querendo trazer? É impossível nós, como é que eu vou dizer assim?
é muito limitante, é muito desesperador eu servir no corpo, no serviço de juntas e ligamentos, testemunhas e proclamação, no discipulado e no companheirismo, dependendo somente do meu natural, do meu braço mortal, da minha força, da minha experiência. Está comigo? Está entendendo? Eu preciso dos recursos do Pai. Amém, querido? E há uma dispensa completamente, vamos ver se eu consigo falar português, abarrotada, cheia, abarrotada, cheia, melhor, né? Transbordando de recursos de Deus para nós. Oh, Senhor. Não te dá uma vontade de orar em línguas de novo? Pode orar comigo um pouquinho? Tu e Deus orando, tu e o Senhor, tu orando a Deus, desperta meu espírito, desperta meu coração, Senhor. Eu não quero servir aos meus irmãos na minha força, na minha experiência, no conhecimento da palavra, por mais rica que é, e é tão precioso, e nós devemos nos instruir, nos aconselhar com toda a palavra, mas a palavra rema, que vem de uma palavra profética, que vem de uma palavra de conhecimento, em nome de Jesus, vai liberando uma nova dimensão de graça, de liberdade, de fluir, de expectativa. Eu quero e vou ser usado pelo Senhor. A abundante graça do Pai, a abundante graça do Filho, e a abundante, superabundante graça do Espírito em cada um de nós, para a glória de Jesus. Aleluia, Senhor. Dani concluiu a palavra ontem sobre intimidade. Na segunda de noite, provavelmente ele vai continuar sobre isso, porque o que nós estamos falando não é uma coisa técnica, não é uma coisa mecânica, uma fórmula. Isso é fruto da intimidade com Deus, com o Pai, com o Filho, e com o amado Paráclito, Consolador, nosso companheiro, amigo, parceiro, o Santo, Santo, Santo Espírito Santo, que não quer ensinar regras ou mecanismos, mas Ele quer essa comunicação integral conosco, de tal maneira que começamos a ouvi-lo, discerni-lo, entender os movimentos do Espírito, para que estejamos prontos a obedecer a sua palavra. Amém? Então, intimidade, saliento isso de novo, com o que Dani falou, e ele vai voltar, provavelmente segunda de noite inteira, só tem uma palavra muito rica sobre isso, sobre intimidade com o Espírito Santo. Isso vai nos levar a quê? Vai nos levar à centralidade de Cristo, que ele mencionou de uma maneira e eu mencionei de outra, no sentido de que o amor de Deus é o miolo, é o recheio do sanduíche. Os dons é uma parte, e isso é executado no corpo de Cristo. Então, Cristo é exaltado, glorificado em tudo aquilo que Ele próprio se derrama através da sua amada igreja, e todo esse derramar da graça dos dons é para que esses ministérios entre cada um de nós venha a fluir com abundância. Nunca o dom é para manifestação do meu orgulho, da minha projeção, do que eu possa, abrilhantar alguma coisa. Pelo contrário, é sempre para edificação do corpo de Cristo. Então eu fiquei tão agradecido ao Senhor por essa parceria ontem, que na verdade não foi algo que nós costuramos, mas pelo Espírito Santo foi costurado esses fundamentos que nós falamos ontem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então queria fazer essa revisão para que alguns que não estavam ontem, e também para vocês que estavam, mas para ter
esse patamar, essa base bem fundamentada, em nome de Jesus. Mais uma vez, levanta as tuas mãos e começa a agradecer ao Senhor pela superabundante graça dEle. Abra a tua boca, sai de qualquer passividade e começa a agradecer ao Senhor, porque Ele é o Deus de toda graça e Ele vem se manifestar. Aleluia, bendito Deus e Pai, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vem comigo para Romanos 12. Eu prometi entrar um pouco mais sobre isso, então nessa manhã vamos estar caminhando. Os colegas depois me falam se vai ter intervalo, se não vai ter intervalo, apesar que cafezinho sempre cai bem, né? Então, em algum momento, se precisamos, no intervalo da chuva, nos levantar um pouco. Mas Romanos 12... E a gente tem que pegar o 12, capítulo 12, dentro de um contexto onde Paulo já ministrou a respeito da justificação, e já proclamou a respeito da nossa identificação com Cristo, no capítulo 6, na morte e na ressurreição de Cristo. No capítulo 7, ele vai falando a respeito de que agora não vivo mais conforme o velho homem, mas eu disponho os meus membros, porque eu sou casado, aleluia, com Cristo Jesus. Então, quem me livrará do corpo desse pecado? Graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos dá a vitória. E aí ele vai entrando no capítulo 8 a respeito desse andar do Espírito, da lei do Espírito e da graça, que nós não estamos mais debaixo de uma lei de condenação, de acusação, mas estamos livres para andarmos e sermos guiados, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Nós já falamos muito sobre isso, sobre a paternidade. Ontem ainda no fundamento, Dani voltou para isso, né? A respeito de que nós não somos servos apenas, que prestam um serviço para tentar adquirir do Pai um benefício, mas nós somos filhos amados. Nessa continuidade, fazendo um pequeno intervalo ali, depois no capítulo 9, 10 e 11, a respeito dos judeus e da inclusão deles e tudo mais no final, e como nós fomos enxertados, né, na videira, nós que éramos gentios, sem fé, sem esperança e sem Deus nesse mundo, fomos enxertados. Aí ele começa o capítulo 12. Vem comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, pela grande compaixão de Deus, que apresenteis, ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto inteligente, é o nosso culto racional, diz essa versão, mas é um culto inteligente. É algo decidido, definido, que eu faço com clareza. Não nos conformeis, não adaptar ao mundo, não se incluir, né, dessa forma, deste mundo, desse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preciso fazer uma pausa. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele, não será também para nós? Porque Deus não é padrasto. Deus é Pai. Marta e eu estamos experimentando isso agora nessa fase de netos. Não é bronca, como diz o Joel, né? Olha, quando aquele gurizinho olha para ti e pede qualquer coisa, tu tem que segurar, porque dá vontade de dar tudo, né? Claro que a gente não tem poupado nem nada, né? Tem dito para os guris ali, né? Olha, disciplina, muita boia e muito amor, né? Não poupa, né? Não deixa eu atrapalhar, né? Não. Mas assim, tu fica querendo para os filhos e para os netos, dá tudo.
Agora, quanto mais Deus. Olhei as guriazinhas aqui contigo, né? Agarradas nas tuas pernas aqui. Eu disse, ai, que coisa mais linda. Como é que quando olham assim, né? E baixa aquele olhar assim. Não é? Oh, Jesus. Agora, imagina a nossa relação com Deus Pai. Ele diz que tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Para Ele, em primeiro lugar, mas por tabela, para cada um de nós. Porque Ele não tem maus desígnios contigo. Ele não tem segundas intenções, falando algo para depois tirar o tapete e te derrotar, te derrubar, te afligir. Deus só é bom. Ele é o Pai das luzes. E nele não há sombra e variação. Então aqui cai por terra uma certa desconfiança religiosa que alguns de nós carregam. Estou falando de nós, eu carreguei. Eu já contei isso para ti, né? Ah, Senhor, eu não vou entregar essa questão de casamento, namoro e noivado para ti, porque aí tu me faz casar com uma mulher bem feia. Isso é pensamento, né? Aí Deus deu uma miss que nem a Marta ali, é muita areia para o meu caminhão, né? Meu Deus do céu, ninguém merece. Olha, eu já falei para ti, eu era muito feio. Eu era muito feio. Olha, Marta teve um projeto de fé. Isso a longo prazo, porque como vinho, eu só melhora. Eu fico mais bonito, né, mais enxuto ali. Ninguém me diz que eu tenho 60 quase, né? Isso é cuidar da Martinha. Mas olha, ela teve que ter uma visão de fé para casar comigo, porque olha, eu era bicho estranho. Mas eu tinha medo de, né, tem muitos adolescentes aqui, né, então uma brincadeira aí para despertar você, mas assim, eu tinha uma desconfiança que Deus podia aprontar comigo. Ah, se eu orar, Ele vai me mandar para interior do interior de algum lugar da África aí, sei lá, para ser missionário, não, né? Ou seja, mas eu disse, mas que doidura é essa, Senhor? Quando Deus me curou, trouxe a paternidade, nunca mais duvidei do amor de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. Diga comigo, ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável para o propósito eterno de Deus. Para o Pai e para mim. Por essa razão, pela graça que me foi dada, diz Paulo, digo a cada um dentro de vós, que não pense de si mesmo além de que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vai sublinhando se tu quiser. A minha Bíblia é toda sublinhada, rabiscada, né? E às vezes eu brinco porque eu sublinho com uma cor, depois não me lembro que cor que eu sublinhei, porque eu sou daltônico, mas aí eu pego alguma coisa parecida, depois eu descubro que não é, mas tudo bem, não importa. Aqui fala que Deus repartiu a cada um. Diga comigo em voz alta. A cada um. Eu vou repetir isso numa catequese para uma lavagem santa cerebral na tua vida. Diga mais uma vez. A cada um. Deus repartiu. Nesse versículo ele fala que nós não podemos ter um pensamento além, mas na verdade também não podemos ter um pensamento aquém do que convém. Alguns de nós lutam com uma tendência de espírito de superioridade, e isso está errado, mas pode ser que hoje, no século 21, a maioria de nós lutamos com espírito de inferioridade. Será que Deus pode me usar? Será que sou alvo da graça de Deus? Não é só o fulano, a beltrana, o ciclano. E a gente faz uma pré-seleção excluindo. Eu creio que pode ser 90-10, 10% luto com esse espírito de superioridade. Eu sou o máximo, eu sou o suprassumo da glória, né? Eu dou conta do recado, então isso está errado. Nós devemos ter uma mente
salva, diz aqui, uma mente sofronel, uma mente salva, sensata, que pense o que Deus pensa de mim, e o que Deus pensa de mim, que eu sou filha amada, maravilhosa, capacitada, aleluia, cheio da graça do Senhor para servir. É isso que Deus pensa de mim. Então eu não posso ter os pensamentos nem além, nem aquém. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se serviço, a minha Bíblia atualizada traduz como ministério, mas na verdade é a palavra diaconia, é serviço. Então, dediquemo-nos ao serviço. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, encoraja, fortalece, faça com dedicação. O que contribui, com alegria, com liberdade. O que preside, com zelo, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. O amor. E aí ele vai emendando o que eu falei ontem. Não vou repetir ontem e hoje de novo na introdução. O amor. Cordial. Preferindo em honra, servindo uns aos outros. Aqui nessa listagem, que eu creio que não seja esse... Qual é a palavra agora? Que ela não exaure tudo, ela não é limitante, mas ela é um exemplo. Pode ser. Mas, assim, eu não queria que tu bitolasse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo numa caixinha, sistematizando e controlando, porque Deus é Deus da multiforme graça de Deus, e tu não pode encaixá-lo numa caixinha. Então, eu não sei quem pode me ajudar a contar aqui, mas qual é a combinação possível desses 7 dons, um com o outro? Qual é a combinação possível? Nesse arranjo é uma combinação, Marta é matemática, mais alguém aí. Qual é a proporção que dá para fazer nessas combinações de porcentagens de profeta ou de profecia, de mestre, de liderança, de serviço, de encorajamento, envolvendo cada um deles? Não é somente 7, vamos dizer assim, dons básicos. E deixa eu te dar uma coisa que pode chocar alguns aqui. Para mim aqui eu vou explicar, e segundo a literatura, e eu te digo isso aqui, eu não estou estudando há um mês. Primeira vez que eu comecei a meditar isso foi em 1983. O ano que tu nasceste. Eu ia dizer, não era nascido, né? Mas estava nascendo. Então, não é porque também estudo há muito tempo que eu sei tudo, não, de maneira nenhuma, mas é uma alegria de descobrir que isso, segundo eu vou te demonstrar, ele está envolvido com a tua personalidade, com o teu caráter, com a tua forma de ser, na expressão. Hoje está muito em moda linguagem de amor, né? As 4 linguagens, ou 5 linguagens, né? Alguns de vocês já estudaram. Eu sei que um deles é dar presente. Não poderia ser contribuição aqui. Outro é de servir, não é? Então, não fala aqui de serviços. Outro é palavra de afirmação, não é? E aqui não fala a respeito tanto a palavra profética, profecia, como exortação. Me veio assim, buscamos tantas formas, tanto aqueles temperamentos que a gente falava antes, há muitos anos atrás, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, depois essa questão das linguagens de amor. Eu acho que está tudo um pouco meio assim, misturado, inteirado assim. São as formas que Deus vai trazendo revelação para nós entendermos da nossa personalidade, da nossa forma de ser e de agir, que Deus colocou no nosso coração há muito tempo atrás.
E aí eu te digo, eu já fico cheio do Espírito e começo a dar vontade de chorar diante de Deus, quando tu começa a tu mesmo descobrir e ajudar os irmãos a entrarem nessa superabundante graça que Deus já repartiu a cada um. Antes de entrar em mais detalhes, 1 Pedro 4, 10 e 11, que nós citamos ontem também, e aqui agora é o Pedro, pescador, Pedro, ex-pescador, agora pescador de homens. Agora Pedro, que era iletrado e inculto, mas ele andou com Jesus. Agora, olha a graça do Espírito Santo que o nosso amado Pedrão consegue resumir essa mesma palavra de Paulo em 2 versículos. Eu fico assim, papando. Eu digo, só tu, Espírito Santo, só tu. Consegue. Ele começa dizendo, depois do bojo ali, do amor e do corpo e tudo mais, servir uns aos outros. Está implícito dentro do corpo de Cristo, porque somos membros uns dos outros. De novo vem a palavra cada um. Então repita comigo em voz alta. Cada um. Mais forte. Cada um. Mais uma vez, mais forte. Cada um. Ou seja, não tem exceção. É para todo o corpo, é o serviço comum de todos os santos, servindo uns aos outros, cada um. Só que aqui ele traz esse upgrade de que não é apenas um serviço de qualquer maneira, mas é conforme o dom que Deus repartiu, que Deus deu, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros aqui vem da palavra oikonomos, que vem da economia de Deus, que vem da administração, da mordomia do Senhor. Em quem está fazendo então economia, administração, aí, está no mover, aí, hoje já fez, né? Olha aí, né? Tá aí. Tem base bíblica, tá? Então assim, para administrar os recursos de Deus, como bons despendeiros. Se alguém fala, agora de memória, onde está lá em Romanos 12 o uso da fala? Profecia, ensino, liderança e encorajamento. Isso aí. Para encorajar, para exortar, eu preciso falar. Claro que eu falo não só com a boca, preste atenção, eu falo com meus olhos, eu falo com meu rosto. Antigamente, né, eu vim da Bleia, então assim, quando eu vou sortar aquele irmão, era com uma cara de brabo, né, e dando uma carraspada, assim, né, como é que chama isso aqui, assim, um petelé, um cascudo, né, permissão aqui, né, pode, à vontade, vou aproveitar, à vontade, misericórdia, vou lá. Ou seja, eu pensava que era algo negativo, chamando atenção, mas depois descobri que essa palavra, na verdade, é a mesma palavra do Espírito Santo, de fortalecer, de encorajar, de levantar. Então, as 4 palavras aqui que nós falamos, que usa principalmente a palavra da fala, o profético, o ensino, a liderança e o encorajar. Se alguém fala de acordo dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Né, a minha versão fala dos oráculos, né? Daí eu já pensei em Matrix, né? Mas aí outros 500. Né? Tá. Então, assim, fala da palavra de Deus, tem que ficar dentro do bojo da palavra. Se alguém serve, onde está o serviço? A diaconia, que nós já vimos lá. A questão da contribuição, também é servindo. E a compaixão, o exercer misericórdia. Esses 3, no mínimo, também tem a ver com serviço. Faça na força que Deus supre. Então, eu fico encantado como é que Pedro consegue colocar em 2 qualificações gerais toda a manifestação da graça de Deus. Se alguém fala, de acordo com a palavra. Se alguém serve, na força que Deus supre. E, de novo, vem para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Tá? Pelos séculos dos séculos, por todos os domínios, é Ele quem pertence à glória de Deus.
Então, essa expressão, eu costumo dizer, dessa maravilhosa, superabundante, suprema riqueza da graça do Pai. Eu queria tanto te levantar para esse nível que o Dani falou ontem, assentado nos lugares celestiais, para que tu comece a ver a glória que nos está aguardada, não só no futuro, como a nossa irmãzinha falou, mas no presente. Agora preste bem atenção, para mim foi revolucionário. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso, mas todos os verbos, segundo eu entendo aqui, inclusive no português e claro no grego, está no pretérito perfeito. Conforme o dom que recebeu, conforme a graça que foi dada, diz lá em Romanos, pode voltar no Romanos 12. Aqui, conforme o dom que recebeu, não é o dom que receberá, não é o dom que possivelmente receberia, mas é o dom que já recebeu. Em Romanos 12, então, ele fala, segundo a graça que me foi dada, versículo 3. Versículo 3, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. De novo, versículo 6, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, de novo, cada uma dessas palavras, de alguma maneira, em que modo é, mas é no passado. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estou inventando moda? Doutrina estranha? Não. Estou lendo a palavra e tirando a conclusão, em cima, simplesmente, da palavra de Deus. A graça que já nos foi dada. A medida de fé que Deus já repartiu a cada um. Segundo a graça que nos foi dada. E ontem nós vimos ainda, Efésios 4:7, a medida da proporção do dom de Cristo que foi dado e repartido a cada um. Aleluia, Senhor. Ou seja, é algo que Deus Pai já concedeu. Isso aqui é revolucionário. Quando tu entende isso, tu dá um salto quântico espiritual e tu começa a te mover de uma forma diferenciada, porque toda angústia de buscar, no sentido de trazer lá de cima, e através de uma vida, e eu não estou dizendo que não é para ter uma vida piedosa, pelo contrário, mas como se pela oração, pela palavra, pelo jejum, eu pudesse receber. Já foi dado. Por isso que se chama graça presente, dádiva de Deus. Mas eu confesso, eu vou confessar para ti, em função, às vezes é mais fácil vir do mundo, porque como tu vem de um contexto cristão evangélico, às vezes o espírito de religiosidade impregna, e tu acha que tu tem que fazer, te comportar, em todas as áreas, para que de alguma maneira Deus possa te usar. Mas quando eu entendi que a graça salvadora se manifestou, e a graça santificadora é a mesma graça que agora me traz para a frutificação e para o serviço, tudo é graça de Deus, e Ele já concedeu, já repartiu, já deu. Então não é nem questão de buscar, nem de pedir, mas é questão de identificar, de aplicar, de reconhecer. Eu botei aqui a palavra assumir, mas a tua palavra é muito boa, Cleitinho, de aplicar. Vou repetir para você anotar. Então é uma questão de identificar o que Deus já deu. É uma questão de reconhecer a graça que já foi repartida. É uma questão de assumir, de aplicar isso na tua vida, e é claro, é para desenvolver em plenitude, nas dimensões e na graça que o Senhor vai se manifestar na vida de cada um de nós.
Você diz amém? Misericórdia. Ou seja, esse retiro, na verdade, é um retiro de caça ao tesouro. Te lembra quando você faz isso com as crianças, ou fez isso na tua infância? Né? Senhor, tem uma mina, só que não lá, aqui, dentro de você, depositado pelo Senhor. O Senhor já repartiu, já entregou isso. E aqui agora, antes do intervalo, eu vou te pedir para ainda tu ficar comigo um pouquinho mais, só para a gente não terminar agora, porque eu preciso completar uma linha de pensamento aqui para te ajudar. Quando foi que Deus deu isso? Alguns de vocês vão dizer, claro, na conversão. Outros, no batismo do Espírito. Ou na água, foi identificado com Cristo, revestido de Cristo. Batismo no Espírito, eu fui saturado, cheio do Espírito Santo. Outros vão dizer, na consagração. Na entrega. Não, com 18 anos de fé. Não, acho que é 21. Né? Não sei se a maioridade agora é... Para votar é 16. Né? Então, 16 anos de fé, posso já... Então, 16, 18, 21. Quem dá mais? Não vamos entrar em bobagem. Mas todos nós, às vezes, colocamos situações que restringem. Nenhuma está errada. Todas fazem parte. Mas, na verdade... O que é, nós temos uma expressão lá no sul, é de cair os butiá do bolso. Tem aqui? Não. Butiá é uma frutinha que cresce nos coqueiros, e quando cai do bolso, assim, claro, tu perdeu tudo, né? Então, assim, não estou entendendo. É algo que extrapola. Só vou te dar... um texto para a gente, não sei se o café já está pronto ali, intervalo, já está? Tá, então tranquilo. Vem comigo para Efésios de novo, Efésios 1. Depois nós entramos, depois do intervalo, no exemplo mais clássico aqui. Mas Efésios 1, em amor. Efésios 1, 3 em diante, bendito, agraciado é Deus e Pai, que no nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos agraciado com toda sorte de graça nas regiões celestes, em Cristo. Na verdade, são 3 vezes. É um verbo, um aditivo e um substantivo da graça de Deus. Assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o seu bom propósito, da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente e por graça no seu amado. Aperte o cinto. O avião está decolando. E nós estamos subindo nas regiões celestes para dar um look na eternidade. Que antes, muito antes, Deus te separou, te escolheu, te chamou, te preparou, depositou nas tuas entranhas, da tua personalidade, do teu caráter, do teu temperamento, da tua forma de ser. Ele depositou esses dons da graça, que depois passam pela conversão, pelo batismo no Espírito, pela consagração, pelo oferecimento ao Senhor de uma mente renovada para poder desfrutar disso. Mas aí continuamos depois do intervalo. Dá vontade nem de fazer intervalo, mas eu vou dar intervalo. 15 minutos, temos bastante tempo. Aleluia. 15, 20. Opa, tem ordem. Irmãos, por conta de estarmos aqui, temos alguns colchões lá atrás. O lanche está sendo servido aqui ao lado, tá? Já está pronto. 15 minutos, nós voltamos. Então, os irmãos já podem se servir.
verdade, Ele sabe quais os que serão dele. Porque Ele é Deus, Ele vê início, meio e fim. Ele sabe que tu e eu... Me tem uma dúvida, veja. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Dois, chegou. Isso. Vamos sentando. Pessoal do fundo aí, vai se achegando. Vocês são muito valentes. Alguns aproveitaram os 15 minutos aqui, não vou dizer quem foi, o Fabiano, que dormiu um pouquinho, mas foi só fora da palavra. Na pregação ele estava atento. Ó. Mas nós queremos recomendar que à tarde, né? Da gente fazer uma tarde um pouco diferente. Realmente, quem não dormiu à noite, poder dormir. Então, provavelmente, os irmãos vão dar algumas direções sobre o local aqui, para poder, quem não está sem barraca, ou nos quartos, ou aqui. E aí, todo respeito com esses irmãos que não dormiram quase nada. Né, de eles poderem dormir, descansar, para que à noite possamos continuar na palavra, na adoração e na comunhão. Então, depois os irmãos vão falar sobre isso, então a gente tem muito cuidado, muito respeito com esses irmãos. Então, deu uma esvaziada aqui, não sei se alguns já foram dormir para Ministério de Sonhos e Visões, mas eu entendo perfeitamente, então sem qualquer problema. Mas os outros que estão no recinto ou lá no fundo, venham para cá. E aí vamos dar continuidade. Só uma pergunta técnica, horário do almoço real, verdadeiro, 1 hora. 1 hora confirmado, tá? Ou sendo confirmado. Senão a gente vai, né, mais ou menos, mas certamente não vamos passar disso, porque senão fica muito desgastante, muito difícil. Levanta tuas mãos comigo e mais uma vez adore ao Senhor. Te ofereça a Deus, aleluia, Senhor. Consagra toda a tua atenção, renovo de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Abundante graça. Em nome de Jesus. Revelação do alto. Em nome de Jesus. Por favor, Pai. Vai ministrando do teu espírito, Senhor. Renovo, revigor, atenção, mente lúcida, mente atenta, mesmo contrariando todo o cansaço. Mas em nome de Jesus, damos uma palavra de ordem sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Atenção à palavra de Deus. Em nome de Jesus, para que possamos receber tudo o que tu tens preparado para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Socorro me mencionou ali algo que me ajuda, eu quero esclarecer. Só para o teu entendimento, é claro que nessa manhã nós estamos entrando mais profundamente sobre os dons da graça do Pai. Eu dei alguns exemplos a respeito da manifestação e dom do Espírito, na palavra profética e na palavra de conhecimento, no exemplo da Martinha e também comigo. De propósito, pelo Espírito Santo, para que não fique tão compartimentalizado e algo sistemático apenas. Porque, na verdade, nós não podemos colocar Deus numa caixinha, nós estamos falando da multiforme graça de Deus, então a gente pode dar princípios gerais, mas tu não pode sistematizar, porque Deus não é um objeto do nosso estudo num microscópio. Deus excede, né? Então, Ele é muito big, né? É muito grande, né? Tudo é sempre suprema riqueza da graça. Ontem nós vimos a palavra, quando Dani falou sobre a suprema riqueza da força do seu poder que opera poderosamente em cada um de nós. Se não me falta a memória, são 5 ou 6 palavras de energia, de autoridade, de poder, de todas as formas que existem em português. Nem isso ainda falta. Só em grego para explicar o tamanho da força de Deus. Amém? E isso está em cada um de nós. Então, nessa manhã estamos focando um pouco mais sobre essa expressão da graça de Deus. Nós terminamos antes do intervalo mostrando que, na verdade, isso não é só trabalhado na conversão, no batismos, na consagração. E eu fiz de propósito a leitura de Romanos 12, que começa: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais pelas misericórdias de Deus
Ou seja, precisa ver a tua resposta diante da palavra de Deus te disponibilizando e te oferecendo ao Senhor. Agora, algo que nos revoluciona é que não é algo que eu preciso buscar ou tirar ou baixar do terceiro céu, mas na verdade é algo que Deus repartiu. E eu citei para ti Efésios 1, 4 e 5, mostrando que antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, e isso envolve, na verdade, a todos, né? E também nessa escolha específica, ele separa graça, dons e ministérios na vida de cada um de nós. Abra comigo um texto que sempre eu volto para ele, eu certamente tenho te falado, Salmo 139. E depois eu vou te dar 3 ou 4 exemplos que confirma, para que você veja que não estou inventando moda, mas é algo muito claro biblicamente, e depois que tu nota isso, tu fica assim, impressionado. Salmo 139 vai falando da soberania de Deus, vai falando da onisciência, ou seja, Deus conhece tudo, vai falando da onipotência, o Deus todo-poderoso, vai falando da onipresença dele, ou seja, ele está em toda parte, em todo lugar, e aí ele vai falando a respeito da nossa formação. Versículo 13. Tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O salmista diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Creio que no retiro de cura eu mencionei esse texto como um e-mail pessoal de Deus para a tua vida. Colocando na pessoa de Deus, eu te formei, eu te teci, eu te formei e te entreteci, as tuas entranhas, teus ossos. Na verdade, Deus fez isso com cada um de nós. E isso não aconteceu só quando nasceu, né? Mas dentro da gravidez, dentro do nascimento, e antes da fundação do mundo, no arquivo de Deus, já havia todo o design de Deus para cada um de nós. Vou colocar dessa maneira para tentar te explicitar. Porque é algo, o próprio salmista diz, quão grandes e preciosos são os teus pensamentos, extrapola. Por isso que Romanos também, no capítulo 11, não precisa abrir, ele fala, quão insondáveis, inescrutáveis são os teus pensamentos, Senhor. Porque é algo que, quando a gente para olhar a palavra e ver que, na verdade, nenhum de nós é acidente, acaso. Mas a tua vida, o teu jeito, a tua forma de ser, e falando dos dons, no sentido de uma percepção e de uma natureza profética, ou de liderança, ou numa expressão de serviço, ou na questão de uma alegria no ensino, ou num gozo de encorajar, de ouvir as pessoas e trazer reflexões para encorajamento, ou essa compaixão com os perdidos, com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os desamparados, dá uma comichão em alguns de nós, assim, de se entregar para que essa pessoa seja resgatada. E outros de nós têm uma alegria no sentido de repartir com generosidade, com presentes, com dádivas. Parece que assim, sempre tem algo para a expressão do amor de Deus através dessa forma. O que eu estou te dizendo pela palavra de Deus, que isso foi colocado dentro de ti. No projeto de Deus, quando ainda estava sendo formado.
Por isso, para mim, e agora, de novo, né, com a questão dos netos e cada apresentação, e agora na gestação da Tiele com o quarto netinho, né, glória a Deus, só está começando, é uma batelada, né, glória a Deus, vai vindo mais e mais. Eu fico pensando, que criança, o que Deus preparou para essa criança que está sendo ali gerada? Do Davizinho a gente já vê característica, da Esther totalmente diferente, do Filipinho ainda com 4, 5 meses, mas ele é todo queridão, é todo tranquilo. O Davi é o mais enérgico, vocês viram, né? Misericórdia, estava lá 1h ontem correndo. Tá? Tu já nota, 2 anos, tu já consegue perceber algo que Deus já colocou na vida deles. É verdade ou não é verdade? E na tua vida, se tu começar a observar, tu vai ver coisas que tu te identifica, que te alegra, nós vamos ver isso, que te dá gozo, porque faz parte do teu forma de ver e de atuar. Junto com esse Salmo 139, eu te falei de alguns exemplos. Pega, por exemplo, Jeremias. Jeremias 1:5. É um texto clássico. Quando foi que Jeremias foi separado para ser profeta entre as nações? Possivelmente ele tinha aqui uns 17, 18 anos. Era um adolescentezinho jovem. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, antes de formar no ventre, eu te conheci. Por isso que o aborto para Deus é algo tão forte, tão agressivo. É algo tão horrível. Porque, na verdade, Deus sabia e preparou antes a falar. Antes no ventre, ele já fala. Isso confirma com Efésios, antes da fundação do mundo. Eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Provavelmente o dom básico, o dom motivacional, o dom da graça do Pai, profecia, já estava em Jeremias. Possivelmente, o chamado de Efésios 4, vamos dizer assim, prefiguradamente, como profeta, homem dom, a pessoa dele por inteiro como profeta, também já estava desenhado em seu potencial. E ele foi cheio do Espírito. Na manifestação pré-testamentária, Novo Testamento, da manifestação do Espírito. Mas o que eu quero te basear aqui é que Deus nos derramou e deu na nossa personalidade, natureza, caráter, jeito de ser. Me falta maneira de falar, mas eu estou tentando colocar um monte de sinônimo para que tu entenda que tem aspectos, áreas na tua vida que tu vai te identificar nesses 7 expressões básicas, que não são possivelmente exaustivas e nem excludentes, mas são básicas para direcionamento, né, aonde tem uma expressão maior de liderança, junto com encorajamento, o serviço com compaixão. Nenhum de nós é só uma coisa, mas tem uma parcela que só depende de Deus, é Ele que escolheu, e eu preciso identificar, eu preciso reconhecer, eu preciso assumir e me apropriar, e eu preciso desenvolver. Amém? Jeremias aqui entrou num debate com Deus, mas Deus, eu não sei, eu sou muito jovem. E aí eu brinco sempre, né, porque Moisés falou a mesma coisa, mas agora eu já sou muito velho, com 80. Não importa a idade. Mas que privilégio que você está ouvindo isso que eu estou te ministrando com adolescência, com juventude, no flor da idade, podendo servir ao Senhor, seja na terceira idade, não importa, ainda é tempo e Deus não exclui ninguém. Mas quando eu entro em harmonia com o chamado de Deus na minha vida, e eu vou dando sim e amém para aquilo para o qual Deus me criou, vem uma alegria e um gozo e uma força indiscutível na minha vida. Isaías 49.
falando tanto do profeta Isaías, como certamente uma palavra profética do próprio Jesus. Ele vai confirmar isso. Isaías 49, ele vai nos conduzir dizendo: o Senhor que me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, do útero, me fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. 49, 1 e 5 também. Agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, Deus meu, e a minha força. Certamente aqui uma palavra profética, claro, aqui sobre o próprio Jesus, porque eu serei glorificado, só pode ser a pessoa de Cristo. Isaías 49, 1, 2, 3 e versículo 5, vai falando a respeito do profeta, ele próprio Isaías, como também nessa identificação com o servo do Senhor, falando do próprio Jesus. Eu não sei como cai isso, mas na minha vida cai assim, numa terra muito fértil. Porque eu fico doido, eu fico turbinado, eu fico assim, cheio de alegria, porque eu sei que eu não sou escolhido por acaso, por descaso, por acidente. Quando a minha mãe nos teve, nós somos gêmeos, eu e meu irmão se chama Bu. Bu. Em sueco, Bu, em português seria Bó, né? B-O, né? E assim, nós somos gêmeos. E quando a nossa mãe nos teve, ela não sabia que era gêmeos. Porque naquele tempo não tinha, né, ultrassom, ou sei lá como fizeram, ou ecografia, ou não se atentaram para fazer. E eu nasci primeiro, e 2 horas depois nasceu o Bu, e o médico falou na hora do parto: espera, porque tem mais um. Eita! E ela descobriu ali. Agora eu digo para ti, o meu irmão nem eu somos por acaso. Deus nos preparou e separou. Eu nasci com 1,6 kg. Era um pacote de açúcar, meio. De farinha, de mandioca, né, de cuscuz. Né? Cabia na mão. Fiquei 1 mês e meio na incubadora. A minha mãe disse que eu chorava, porque dava um pouco de comida para mim, e eu era esganado desde pequeno, guri, né? Com fome, até hoje, né? Eu gosto de comer. Tá? Não sei se foi ali o trauma, não, tô brincando. Mas assim, a minha vida e a vida do meu irmão gêmeo não foi por acaso, não foi descuido. Foi preparado, gerado, amado, separado por nosso Deus. Depois volto para isso. Lucas 1, falando de João Batista. Quando seu pai, Zacarias, e a mãe Isabel, recebeu a palavra que Deus iria dar um filho que era tão amado, tão esperado por eles, já eram de idade, não podiam ter filhos, a Isabel era estéril, eles eram avançados de idade. Mas o nome de Zacarias é, aleluia, por bondade do Senhor. O Senhor tem lembrado. O Senhor se lembra. E Isabel significa juramento de Deus. Lucas 1, no contexto ali vai falando que o Senhor se lembrou do juramento dado. E naqueles dias que então, por acaso, entre aspas, havia mais de 10.000 sacerdotes, e eram escolhidos por turno, possivelmente às vezes uma vez por vida, e ali ele entrou no santíssimo lugar para oferecer ao Senhor, e estar à direita, né, no altar do incenso, veio a palavra de Deus. Versículos 13 em diante, não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem dará nome de João, dom gracioso de Deus.
Em ti haverá prazer e muita alegria. Muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo do ventre já. E ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Cada consagração de crianças tem que ser uma consagração profética. Amém? Mas também nós que já somos grandes, podemos ter certeza que o Senhor nos chamou de antemão. E para alguém aqui, o Senhor diz: eu tenho ouvido a tua oração e o teu clamor, e eu te responderei. Eu te responderei, diz o Senhor. Não te angusties mais daquilo que tu tem te desesperado. O Senhor diz: tua oração tem subido ao meu coração, e eu te responderei. Tu receberás da minha graça, diz o Senhor. Expressão, assim como Isabela aqui e Zacarias foram agraciados com o dom de Deus. Possivelmente o exemplo mais clássico é de Paulo. Abra Gálatas. Gálatas 1. É algo tão lindo. E depois eu vou, junto com um exemplo, tentando ser bem prático, mas falando ainda de Paulo aqui, é tão lindo de ver. Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne e sangue, né? E aí ele vai falando depois, o chamado é algo soberano do Senhor. É claro que depois ele se submeteu aos irmãos e foi cuidado, não foi a revelia nem a independência dele, mas ele coloca aqui que foi tão grande porque foi o Senhor que o chamou. Eu te dei o exemplo do Salmo 139, eu te dei o exemplo de Jeremias, te dei o exemplo de Isaías e do próprio Mestre Cristo Jesus, eu te dei o exemplo de Lucas, falando de João Batista, e eu te dei o exemplo de Paulo. Quando a palavra coloca mais de 3 situações, já forma uma doutrina. Não é algo extraordinário que acontece só uma vez. Tem uma linha que aí fecha com tudo que nós estamos falando, que esses dons básicos da graça, o Senhor, na verdade, colocou dentro de nós. Antes da fundação do mundo, no seu projeto, no seu design para cada um de nós, amoroso. E eu esqueci de falar isso, eu não posso deixar de falar. Essas obras que Ele de antemão preparou, que estão escritos no livro da vida e das obras, a palavra fala em Efésios 2:10. Abre isso, estava me esquecendo. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra boas obras, se Ele nos criou, a mesma palavra em português, né, que vem do grego, significa poema. E boa significa excelente, extraordinária, algo tremendo. Deixa eu associar. O mesmo Deus que te separou desde o ventre, que te escolheu, te chamou para ser dele, para tu o conheceres, e eu, para nós sermos salvos, libertos pelo sangue do Cordeiro, pela obra da cruz, sermos batizados, identificados em Cristo, e sermos cheios do Espírito Santo, e pelas misericórdias de Deus, oferecermos os nossos corpos, nossa vida como oferta a Ele. Na verdade, vem em harmonia para essa poesia que Ele está escrevendo, essa obra de arte que Ele está fazendo na vida de cada um de nós.
Vou repetir. A tua vida é uma obra de arte singular e única que Deus tem planejado desde antes da fundação do mundo. E Ele te convida, te chama para que sem detença tu coopere para entrar em harmonia com a graça que Ele já repartiu, concedeu e deu. E agora, sem pensar além nem a quem, tu começa em ver no corpo onde Ele nos plantou, não sendo conformado com os pensamentos do mundo de inveja, de competição, de concorrência, de superioridade, de inferioridade, de rejeição, mas não se adaptando a esse estilo de mundo, mas se adequando ao corpo de Cristo. Ele está fazendo uma obra de arte na vida de cada um de nós. Amém? Aí no final ele assina e coloca: by Deus. Foi Deus que te fez assim. Não dá vontade de dar um glória a Deus bem gostoso? Eu choro, eu não consigo pregar isso sem chorar, porque eu me lembro de mim. Eu te falei que eu era muito feio, muito desajeitado. Isso não é exagero. Eu era. Eu tinha medo de pessoas. Eu não gostava de estar perto de pessoas. Eu era um bicho do mato. Não gostava nem de falar, porque não sabia nem falar português. Era todo meio estranho. Sem saber nada disto, e só depois de olhar. Eu tinha meus 12 anos, já contei isso para alguns em algum retiro de jovens. No orfanato onde nós estávamos morando e meus pais coordenando, havia ali um grupo de escoteiros. E eu entrei num grupo desses. E muito rápido, não sei como, eu já era líder de patrulha. 12 anos. Fazíamos saída, mutirão, entrávamos no meio do mato, meus pais nem sabiam onde a gente andava. Hoje eu fico olhando, né? Meu Deus do céu. E a gente colecionava escorpião, cobra coral. Os guris do orfanato eram bárbaros. A patrulha sempre ganhava o máximo, porque eles não tinham medo de nada. Então aqueles como é que chama? Aqueles aranha caranguejeira, aquela grande que parece uma mão toda peluda, a gente colecionava todos. Naquela época não tinha problema de IBAMA, né? Coisa assim, né? Tá. E eu era líder da patrulha, botava todo mundo em ordem. Por mais que eu lutava com rejeição, covardia, intimidação, não gostava de pessoas, eu descobri que, sem identificar totalmente naquela época, que havia uma liderança. Meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, eu sou o segundo, tenho o irmão mais velho, Lawrence, alguns de vocês conhecem, depois o Fred, que é o caçula, né? Na época ele tinha 3 anos quando veio para o Brasil, e eu gostava de todas as coisas muito arrumadas. Então eu não gostava de bagunça. Quando eu chegava em casa, eu botava todo mundo para trabalhar, até o irmão mais velho. E se não cuidasse, até meus pais. E eu tinha meus 12, 13. Tinha uma época que, claro, essa liderança minha era muito negativa. Era no tapa, era no soco, era no cangote, era por força. E os meus irmãos e os amiguinhos deles falavam assim: cuidado, agora vem o John, vamos arrumar tudo. E eu entrava assim, parecia... Ia dizer um coronel, não, eu parecia um sargento. Nem major aí, né? Parecia, botava todo mundo em continência, arrumava tudo, porque eu gostava das coisas arrumadas, tudo arrumadinho. E não é normal num guri adolescente ser assim, né? Gurizado, a gente sabe, né? Entende? Quarto de guri parece Terceira Guerra Mundial, com guerra química e bacteriológica, asa, chubasa, né, e outras coisas, né, que não convém citar aqui em terreno público, né? Meu Deus do céu. Deus me batizou no Espírito Santo com 15 anos. Depois começamos a ser cuidados, discipulados. E o Erasmo nos encorajando no serviço comum de todos os santos, de fazermos discípulos, proclamação. Eu comecei a
denotar na minha vida uma alegria pela palavra. De estudar. Recebi os fundamentos, propósito eterno, vida e obra de Jesus. Nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha lido a Bíblia, né? Mas comecei ali a ler a palavra, entrar nas Escrituras, começar a meditar na vida e obra de Cristo Jesus, a porta do reino, propósito eterno, fundamentos da fé. Estava nos deliciando. Até hoje me lembro, eu devia ter meus 18, 19, o Fred devia ter seus 14, e nós com um monte de livros e enciclopédias bíblicas e comentários. Naquela época não havia smartphone, nem tudo por digital, era tudo, né? E pegava as bíblias do pai, e pegava outros comentários, estava lá. O mais alegre para nós era ficar 3, 4 horas ali, só mergulhando na palavra. E eu comecei a ver na minha vida uma identificação na alegria de estudar a palavra. Um dia Erasmo me desafiou no retiro, num encontro de jovens, ou num retiro, que eu deveria repartir a palavra. Aí me bateu o pavor. Porque uma coisa é estudar, outra coisa é repartir. Lembra que eu era tímido, covarde, acomodado, rejeitado, não sabia me comunicar. Mas eu senti algo, é de Deus. E seja no pequeno grupo com os primeiros discípulos, ou seja depois no encontro dos jovens, como depois no encontro da igreja, eu fui vendo Deus me colocando. E por mais que eu tremia que nem vara verde, e eu te confesso que até hoje eu tremo. Até hoje. Há um desespero interior. Mas por outro lado, já há muitos anos, uma absoluta confiança da obra de Deus. E eu comecei a repartir a palavra, e Deus começou a mostrar que havia graça, e havia ordem, havia lógica, havia revelação, e que Deus usava para edificar os irmãos. Não foi de um dia para outro, mas comecei a identificar, além da liderança, uma alegria pelo ensino. Eu já contei isso para ti, mas eu vou contar de novo, porque é tão singular na minha vida. Eu conheci a Marta, e uma das coisas que mais me chamou a atenção. Naquela época eu pensava, não, eu só vou casar depois de me formar, faculdade, tudo. Aí eu vou olhar para a guria. Até agora nada vai, né? Sou que nem Jesus para Jerusalém, nem esquerda, nem direita, 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, ou é ao contrário, né? E havia, não tantas, né? Mas quando eu olhei para Marta, aí meu propósito, não vou namorar antes da faculdade, aí eu disse, mexe comigo. E eu olhei para ela, e ela estava fazendo o quê? Estava rodeada de discípulas, de gurias, aconselhando, encorajando. Estou exagerando, Marta? Não. Devíamos ter 20 e alguns anos. Mas desde o primeiro momento, ela não tinha me visto ainda, mas eu estava olhando para ela. E eu estava olhando, vendo como ela servia. E eu vi nela um coração cheio de amor de Deus. E um coração que se entregava para aconselhamento. Ela tinha sabedoria, ela buscava a palavra de conhecimento. Ela tinha o dom da graça de se exortar e encorajar. Nós estamos falando de mais de 35 anos atrás. Quando tudo era muito embrionário. Mas já estava lá. Todos vocês conhecem o Asaf? Todos vocês. Éramos jovenzinhos, 18 anos. Quando eu botei os olhos no Asaf, abracei ele pela primeira vez numa campanha que nós estávamos fazendo evangelística, e Deus identificou o espírito dele com o meu espírito, e ali formou um companheirismo. E desde a largada, não só porque ele tocava e já estava com as primeiras canções sendo compostas, era visível, até a ponta dos dedos, esse cara tem um dom de profecia. É uma natureza profética, intuitiva. É algo que ele recebia palavras. Eu recebia palavras de revelação por estudar e por ler. Ele recebia assim, descia uma nuvem, pum, o cântico inteiro. Pela experiência. Eu ralando aqui, né? E ele, pum.
Era algo impressionante. A percepção. Estava lendo um material ali, no intervalo ali, que recebi de um dos próximos materiais a ser editado, sobre a imposição de mãos, e eu me lembrei do Jack Chisler. 80, Marta me ajuda ali, 86 acho que foi. Éramos recém-casados, estávamos em Brasília, sei lá, 4.000 pessoas, Asaf ministrando louvor, e o Jack Chisler, missionário americano, já atuou acho que no Paraguai, depois no Centro-Sul, centro ali, junto em Brasília, Goiânia ali, junto com a época das comunidades ali. Ele na frente daquela multidão de pessoas, sai do lugar, como o profeta faz, impõe as mãos, e começa a profetizar o que Asaf iria ser para as nações. Estamos falando há 20, 30 anos atrás. O Asaf estava no começo. O dom básico, com a manifestação do Espírito, gerando um homem dom. E ainda continua. Estou dando exemplos aqui entre nós. Deixa eu pegar um exemplo que vocês vão identificar bem. Quando tu olha para o Joel, da Rosa, pai do Jojó. Presbítero já foi, mas às vezes eu brincava com ele, esse é o presbítero o quê? Além da carga pastoral, de ensino que ele tem, além de ajuda que ele fez e tem feito com toda a cooperação de governo, mas onde é que tu encontra o Joel feliz? Me digam mais alto? Feliz. Não estou inventando, né? É vocês identificando. Eu chamava ele de meu presbítero diácono. Porque, na verdade, ele sempre foi muito mais serviço e diaconal do que, de fato, totalmente só pastoral. Isso não é menos, isso não é mais, isso é o que somos, irmãos. E nós precisamos servir. Ah, não, mas se eu sou diácono, eu sou menos que presbítero. Não, não, por favor, larga fora essas bobagens. A palavra fala de servir no dom. Ele acordou 1h30 para sair da cama dele lá em cima, para ajudar nos irmãos aqui. Eu dormi e não escutei nada, nem a chuva. Não sei se foi Deus que me guardou para ter força para ministrar, né? Mas ele não, ele acordou, saiu da cama, já com um pouco mais, ele já fez 60, né? Acho que sim, né? E às vezes aquele joelho dele, né? E o outro também atrapalha, mas ele está aí incansavelmente servindo. E quanto mais serve, mais feliz, mais cheio de graça, mais cheio de alegria. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero te passar? Que essa graça, ou seja, uma percepção, e eu não estou falando só isso a nível de louvor, ou como o Jojó, ou o Cleitinho, outros irmãos, o Pedro aqui, certamente há uma graça profética, certamente. E deixa eu aproveitar aqui, né? Eu sei que às vezes o Jojó foge da raia para ministrar a palavra. Eu não sei quem me falou. Não vou dizer que foram os colegas. Mas me disseram algo que encheu meu coração de alegria. Que cada vez que ele ministra a palavra, é algo maravilhoso. A igreja diz amém? Deixa o dom crescer. Além da palavra profética no louvor, na graça, na composição, no derramar dos rios de Deus, deixa também crescer no ensino, se é algo que Deus está dando, e há reconhecimento e há aprovação. Desculpe te pegar de assim, né? Mas é que somos muito íntimos, né? Esses dons, então, foram colocados em Deus na minha vida. Identificamos eles quando tu começa a ter esse raio-x de Deus. Eu sempre contei para vocês da história do Michael, adolescente, nós com ele, eu e o João Nelson, 2 presbíteros organizando o retiro, e nós também lá trabalhamos muitas vezes, né? Agora faz tempo que eu não organizo e logisticamente, mas nós estávamos arrumando os biliches
no quartão das gurias, ali em cima, né? Tentando organizar ali 40 biliches naquele salão. E a gente estava pensando em como formar pequenas ilhas para ter um pouquinho mais de gente, né, das gurias de privacidade ali. E estava eu e ele discutindo ali como fazer. De repente o Michael, devia ter uns 12, 13. Ele bem assim, ó, olha que cara de pau. Ô tio João Nelson, pega esse beliche ali, ó, e põe naquele canto. Papai, tu pega esse outro e põe ali. Eu disse, mas... O Fedelho, o Piá, como nós dizemos lá, guri. Nós estamos aqui, 2 marmanjos, presbíteros veteranos, organizando, né, nesse serviço diaconal também, e tu vem dar palpite. E ele assim, não, pai, é melhor ali. Ele disse, tu acha? Pai, João Nelson, é melhor ali. Ele disse, mano, Kiko, vai te enxergar, guri. E ele estava se enxergando. Ele sabia que tinha dom, que tinha graça. Seja para liderança, seja para mover, era algo que está nele. Está na tua vida. Deixa vir. Claro que com graça, com serviço, com humildade, mas não foge de identificar aquilo que é a alegria de Deus na tua vida. Deixa eu dar mais um exemplo. Poderia citar da minha mãe, dos meus pais que vieram da Suécia para cuidar de meninos órfãos. Crianças que vieram da rua, já naquela época, nós estamos falando há 50 anos atrás. Crianças machucadas, crianças maltratadas, violadas. E meus pais largaram tudo para acolher isso, compaixão, serviço de misericórdia. Depois meu pai foi pastor na Ilha da Pintada, a Ilha das Flores, que é periferia de Porto Alegre, uma zona muito pobre. E até me lembro hoje, ele era pastor ali da Assembleia de Deus, de uma congregação. Não sei se vocês alguma vez já sentiram o cheiro da pobreza. O cheiro de roupa encardido, que seca, lava, não seca direito, e fica aquele cheiro entranhado. Não é na roupa, é na pessoa, no ambiente. Até hoje me lembro, eu indo para lá, aquilo lá me era difícil. Mas meus pais não. Quanto mais pobre, quanto mais simples, quanto mais necessidade, mais feliz a minha mãe estava. Outra que é assim, a esposa do João Nelson, Cileia, amiga da Marta, companheira da Marta, ela tem um dom de serviço e de misericórdia. Ela sempre está querendo agradar alguém, fazendo comida. É maravilhoso ir para a casa dele, porque sempre tem um panelão de comida. E é abundante, e é maravilhoso comer lá. Daqui um pouco a gente vai almoçar, né? Então posso falar. É maravilhoso. E quanto ela põe aquela porção medida, recalcada, sacudida e transportante, que nós tanto homens gostamos, né? Parece uma montanha que vai se mover pela fé, né? E essa montanha se moverá. Oh, Jesus! Aquele risoto, aquela massa, né? Gera outra montanha, né? Aí a gente tem que entrar, né? O Alexandre está nos ajudando aí, né? Então a gente vai cuidando. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que quanto mais ela serve, mais alegre ela fica. É a forma dela ser. E junto com misericórdia. Sopão. Hoje ela trabalha com presídio, com senhoras no presídio, naquela situação terrível, caótica. Mas eu me lembro dela no meio da favela e fazendo mutirão de cortar o cabelo de crianças e limpeza. E as crianças cheias de piolho. Acho que aqui não tem piolho, né? Tá. Não, aqui não. Tá. Mas, né, nas escolas, e imagina na vila, aqueles guri, né, aquelas crianças cheias de, como é que se diz aqui? Ranho, meleca, catarro, cabelo que não foi lavado há décadas. Aquela coisa toda encruada e ainda com ninho de piolho. Eu só de pensar, eu já fico assim, sai dessa, né, Senhor? Você me livra dessa. Não é que eu não faço, eu faço. Mas não é a minha paixão. Não é a minha alegria. Agora pergunta para ela se ela está lá por obrigação. Ela está lá. É a alegria dela, quanto mais ranhento, sujo e mais piolho, ela passa aquela máquina, né, e dá uma esfregão com um quibo ali se precisar, e dá um novo, o guri sai tinindo ali, e aí roupa nova, é 0 quilômetro.
Pergunta para ela se ela está lá, obrigado. Não. Estou olhando aqui o Benjamin e a Amanda na Vila Feliz. Tem tantos exemplos entre nós. Quem coloca a alegria de fazer isso? Quem coloca o desejo de fazer isso? O Senhor, o poder de Deus, a graça do Senhor. É a verdade. Então, quando eu me inclino para isso, para o servir, para liderar, em que esfera, em que nível for, e claro que é uma liderança com serviço, quando eu ensino, quando trago a percepção profética, a personalidade e a graça profética, o encorajar, o contribuir, o exercer misericórdia, eu preciso me render a cada uma dessas expressões diante do Senhor, identificando, reconhecendo, assumindo e desenvolvendo. Deixa eu te dar um exemplo de Paulo aqui, como eu te prometi, que é muito interessante. Tu já analisaste a vida de Paulo antes da conversão e observando nele esses dons da graça? Pensa bem. Se tu lê Atos 9, se tu lê depois Atos 24 e Atos 26, e também Filipenses 3, que fala da biografia de Paulo, tu vai ver que ele é fariseu, zeloso quanto a todos os demais entre os jovens na sua idade pela palavra, porque fariseu significa daquele que zelava pela palavra do ensino de Deus. Era instruído, era preparado nas línguas, foi instruído aos pés de Gamaliel, mas ao mesmo tempo veio de um contexto grego-romano onde ele teve a cultura de tudo isso. Na época, ele pediu cartas e autorização aos anciãos de Jerusalém para ir a Samaria e a Damasco para prender os cristãos, trazendo eles amarrados. Escuta bem o que estou dizendo. Ele pediu autorização e foi enviado para terras estranhas, para trazer convertidos na marra. Isso não é um apóstolo ao contrário? Enviado com autorização, com respaldo, pelos apóstolos, pelos anciãos de Jerusalém, pelo Sinédrio e pelos fariseus ali, ele foi enviado, apóstolo, para trazer na marra os convertidos. Era fariseu, mestre da lei, pregador e apóstolo. Ao contrário. Um dia o Senhor o chamou na sua soberania, como tem chamado a cada um de nós, com a dor, ou com amor, ou com circunstâncias, ou com situações, ou pelo clamor. Ele chamou e deteve Saulo. E o Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ali Saulo recebe a primeira revelação do corpo de Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando persegue um dos meus pequenos, tu está tocando em mim. E ali o Senhor puxa a rasteira, deixa ele ceguinho por 3 dias, jejum forçado. E ali, naquela oração e jejum, ele se converte ao Senhor. Por mais que ele é cego aqui, ele começa a ter revelação aqui. E Deus manda Ananias, que depois nunca mais aparece. E vai para ali, vai estar com o meu servo. E vai impor as mãos, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser curado. E depois batiza ele. E aí dá uma palavra para ele, o que vai ser? Que ele vai ser instrumento escolhido meu. O que me encanta é que, na verdade, esses dons que depois se manifestam, eu vou te dar a base bíblica, como pregador, mestre dos gentios e apóstolo, já estavam antes. É só ter olhos para ver. Só que, claro, sendo usado pelo inimigo. Os dons da graça do Senhor de Romanos 12 podem ser e devem ser usados para a glória de Deus, para o Senhor, mas podem ser usados para si próprio ou podem ser usados para a disposição do próprio inimigo. Mas nós que somos do Senhor, rogo-vos, pois, pelas misericórdias. Levanta as tuas mãos. Pelas misericórdias de Deus, que ofereçais o teu corpo, a tua vida, a tua mente, a tua capacitação, as línguas que tu tem, o estudo de faculdade, ou a formação que tu tem, a experiência que Deus te deu,
desde pequeno para a obra que eu tenho te chamado, diz o Senhor, em harmonia, com base do geral, no específico, o Senhor se destaca na vida de cada um de nós. 1 Timóteo, te dando a base bíblica, não estou encerrando ainda, um pouquinho mais só, estamos bem no horário. 1 Timóteo 2. Olha só como Paulo havia identificação daquilo que para o qual Deus o chamou. 2 vezes ele expressa isso com muita clareza. Falando que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um só Deus. 1 Timóteo 2, 6 em diante. Há um só Deus e Pai, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado proclamador, queriço, pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Às vezes nós ficamos cheios de pecuinhas para identificar aquilo que Deus tem nos dado. E é claro que eu não posso ser um freelancer me promovendo sem ter o testemunho do corpo, dos irmãos sobre a minha vida, é óbvio. Mas eu também não preciso e não posso esconder e deixar de reconhecer e identificar para o qual Deus me chamou. Para confirmar na tua vida, 2 Timóteo 1 também, Paulo continua dizendo, mantém o padrão das sãs palavras, né? E ele vai falando antes disto, para o qual eu fui designado. Vou ler do versículo 10. Manifestada agora essa graça. Não, vamos ler do 9. Ele nos salvou. 2 Timóteo 1, 9 em diante. O qual nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador e Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, proclamador aqui, não pregador de púlpito, né? Mas proclamador, testemunha e queriço, aquele que proclama e ensina o Evangelho de Deus, apóstolo e mestre, didásculos, aquele que ensina. 2 vezes aqui, Paulo repete as mesmas coisas. É claro que ele não se movia só aqui entre mestre, ensino, dom da graça, mestre, pastor e mestre de Efésios 4, proclamador, evangelista,